Olá, estamos aguardando a sua presença aqui na segunda parte da aula 38 de MA 091, Matemática Básica, que trata de somatórios. Nessa parte da aula, veremos como converter uma soma à notação sigma e como determinar de forma simples o valor da soma. Se alguém nos fornece uma soma neste formato, com o símbolo de mais repetido, e quisermos converter esta soma na notação sigma, a gente deve, em primeiro lugar, encontrar a fórmula do termo geral, que é chamado AI, e encontrar o valor inicial e o valor final do índice I. Para essa soma que é mostrada aqui embaixo, notamos que se trata da soma dos números pares entre 2 e 200. Nesse caso, naturalmente, o termo geral vai ser simplesmente 2 vezes o índice I, de tal maneira que quando o índice I é 1, temos 2, quando ele vale 2, temos 4, quando ele vale 3, temos 6, e assim sucessivamente. Além disso, observe que o índice inicial é 1, porque o primeiro termo é 2 vezes 1, e o índice final é 100, já que o último termo é 2 vezes o índice I igual a 100. Nesse caso, então, na notação sigma, esse somatório se escreve como sigma, o somatório de 2i, com i variando de 1 aqui embaixo até 100 aqui em cima. O índice inicial é 1 e o índice final é 100. Passemos a um segundo exemplo, no qual temos a soma desses termos, que são os termos 1,05 elevados a expoentes variados. Note, então, que o termo geral aqui é 1,05 elevado ao índice I, e o primeiro índice vale 1, enquanto o último índice vale 12. Então, temos I inicial 1 e final 12, e o somatório será a soma de 1,05 elevado a I para I variando de 1 até 12. Tentemos agora um segundo exemplo. Vamos escrever este somatório na notação sigma. Repare aqui, então, que temos a soma dos números ímpares de 1 até 99. Naturalmente, o primeiro termo é simplesmente 1, o segundo termo é o anterior mais 2, o terceiro termo é o anterior mais 2 e assim sucessivamente. Ou seja, cada termo é igual ao termo anterior mais 2. E, assim como fizemos na aula passada, podemos escrever o segundo termo como sendo o primeiro mais 1 vezes 2, o terceiro termo como sendo o primeiro mais 2 vezes 2, o quarto termo como sendo o primeiro termo mais 3 vezes 2, e o iésimo termo, o termo genérico, como sendo o termo anterior mais 2, ou seja, o termo inicial mais i menos 1 vezes 2. Então, se aplicarmos aqui a propriedade distributiva, repararemos que o termo geral pode ser escrito como 2i menos 1. Agora que temos o termo geral, observamos claramente que o primeiro índice nesse caso é o índice 1. E qual será o último índice, ou seja, o índice associado ao número 99? Nesse caso, como o último termo, ou seja, o termo AN, pela nossa fórmula vai ser 2n menos 1, e como o valor do último termo nós sabemos que é 99, nós vamos igualar 2n menos 1 a 99, de tal maneira que, com esta equação, seremos capazes de encontrar o valor de n. Pegando, então, a equação apresentada aqui, somando uma unidade de cada lado, escrevemos 2n igual a 100. Agora, dividindo os dois lados da igualdade por 2, obtemos finalmente n igual a 50. Então, nós sabemos que o termo geral é esse, 2i menos 1, o termo inicial é aquele de índice 1 e o termo final tem índice 50, de tal maneira que a nossa soma será expressa pelo somatório de 2i menos 1 para i variando de 1 até 50. Muito bem, agora que somos capazes de converter uma soma à notação sigma, resta-nos calcular esta soma de uma maneira muito simples.
Se queremos calcular uma soma grande, sem termos que efetuar diretamente a soma do primeiro termo com o segundo, com o terceiro e assim sucessivamente até o enésimo, precisamos usar algumas propriedades do somatório. Apresento aqui 3 propriedades importantes que nos facilitarão este cálculo. A forma de obtenção dessas propriedades você pode conferir no episódio Pense com o Chico. Nossa primeira propriedade importante é essa apresentada aqui, que converte o somatório da soma dos termos gerais de duas sequências no somatório dos termos de uma sequência mais o somatório dos termos da segunda sequência. Da mesma maneira, se tivermos o somatório da diferença entre os termos gerais de duas sequências, isso pode ser escrito como a soma dos termos da primeira sequência menos a soma dos termos da segunda sequência. E, finalmente, se tivermos o somatório de uma constante real c vezes o termo geral de uma sequência, isso será o mesmo que a constante c vezes o somatório dos termos daquela sequência. Essas 3 propriedades nos permitem dividir uma soma em várias somas mais simples. Mas para conseguirmos efetuar de maneira prática a soma de uma série de termos, precisamos de algumas somas especiais. Apresento aqui as 2 somas especiais mais relevantes e que serão usadas nessa parte da aula. Em primeiro lugar, temos a soma de termos todos eles iguais a 1. Aqui, nesse caso, é como se tivéssemos uma sequência em que todos os termos da sequência, não importando o índice, fossem iguais a 1. E essa soma vale n. Temos também uma expressão conhecida para a soma de termos na forma i, ou seja, neste caso, o termo geral ai é simplesmente o próprio índice i. E para esse somatório, o resultado é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, em que n é o número de termos que estão sendo somados. Observe, e isso é muito importante, que os 2 somatórios aqui apresentados têm primeiro índice igual a 1. Quando isso não ocorre, essas expressões para as somas não são válidas. Vejamos como usar essas propriedades do somatório para calcular uma soma como esta que é apresentada aqui, que é a soma dos números ímpares de 1 até 99. Já vimos que essa soma pode ser escrita na forma compacta como sendo o somatório de 2i menos 1 para i variando de 1 até 50. Vejamos então se conseguimos, usando as 5 fórmulas vistas até agora, calcular de forma simples esta soma. Observe que a soma apresentada aqui envolve a diferença do termo 2i e do termo 1, de tal maneira que, usando a segunda propriedade dos somatórios, podemos escrever esta soma como sendo a diferença entre o somatório de 2i e o somatório de 1. Note, além disso, que o primeiro desses somatórios tem um termo geral formado por uma constante vezes o termo i. Neste caso, usando a terceira propriedade dos somatórios, conseguimos reescrever este somatório como sendo a constante 2 vezes o somatório do termo geral i. Dessa maneira, convertemos o nosso somatório original em uma constante vezes um somatório menos outro somatório. Agora, se formos capazes de calcular esses 2 somatórios, o somatório de i para i variando de 1 até 50 e o somatório de 1 para i variando de 1 até 50, teremos encontrado o valor do somatório original. E o que fazemos, então, para calcular esses 2 somatórios pintados de verde e vermelho aqui? Bom, lembramos das fórmulas correspondentes. Uma fórmula que diz que o somatório de i para i variando de 1 até n é n vezes n mais 1 sobre 2,
E outra fórmula dizendo que o somatório de 1 para i variando de 1 até n é o próprio n, e usando então essas fórmulas, nós vamos escrever aquele somatório original como sendo 2 vezes n vezes n mais 1 sobre 2, menos n, que nesse caso é 50. Efetuando a conta 2 vezes esse termo entre colchetes, obtemos 50 vezes 51. Então, a nossa soma vai ser este produto menos 50. E essa expressão vale 2.500. Dessa maneira, o somatório dos números ímpares entre 1 e 99 é igual a 2.500. E repare que efetuamos essa conta sem precisar explicitar os números e efetuar 98 somas.